Leitura do livro do profeta Isaías. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai com ela todos vós que amais. Tomai parte em seu júbilo, todos vós que choráveis por ela, para poderdes sugar e saciar-vos ao seio de sua consolação, e aleitar-vos e deliciar-vos aos úberes de sua glória. Isto diz o Senhor: eis que farei correr para ela a paz como um rio e a glória das nações como torrente transbordante. Sereis amamentados, carregados ao colo e acariciados sobre os joelhos. Como uma mãe que acaricia o filho, assim eu vos consolarei, e sereis consolados em Jerusalém. 14 Se tudo isso haveis de ver e o vosso coração exultará, e o vosso vigor se renovará como a relva do campo. A mão do Senhor se manifestará em favor de seus servos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da Carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, quanto a mim, que eu me glorie somente da cruz do Senhor nosso, Jesus Cristo. Por ele, o mundo está crucificado para mim, como eu estou crucificado para o mundo. Pois nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor. O que conta é a criação nova. E para todos os que seguirem esta norma, como para o Israel de Deus, paz e misericórdia. Doravante, que ninguém me moleste, pois eu trago em meu corpo as marcas de Jesus. Irmãos, a graça do Senhor nosso, Jesus Cristo, esteja convosco. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2, na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu, como um relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis porque os espíritos vos obedecem. Antes, ficai alegres porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem uma mãe que não vê seu filho há muitos anos. Ele partiu jovem, talvez ferido, talvez rebelde, talvez simplesmente em busca de sua própria jornada. Os anos passaram, e o silêncio se estendeu como uma sombra entre eles. Mas agora, finalmente, uma carta chega. Ele está voltando para casa. Conseguem visualizar o rosto desta mãe? A alegria que transborda de seus olhos? O sorriso que não consegue conter? As lágrimas de felicidade que correm por suas faces? Esta imagem de alegria maternal, de reencontro e consolação,
É precisamente o que o profeta Isaías nos apresenta em nossa primeira leitura hoje. Alegrai-vos com Jerusalém e exultai por ela, vós todos que a amais. O profeta está pintando um quadro de celebração cósmica, uma festa que envolve toda a criação. Mas esta não é uma alegria superficial ou passageira. Isaías usa uma das imagens mais poderosas e íntimas da experiência humana: o amor maternal. Como alguém a quem sua mãe consola, assim eu vos consolarei. Que promessa extraordinária! O Deus do universo, o Criador de todas as coisas, nos ama com a ternura de uma mãe que embala seu filho no colo. Reflitam por um momento sobre esta imagem. Uma mãe não consola apenas com palavras. Ela consola com sua presença, com seu toque, com o calor de seus braços. Ela consola conhecendo intimamente as necessidades de seu filho, antecipando suas dores, celebrando suas alegrias. É assim que Deus nos ama. É assim que Ele nos consola. Isaías continua: sereis amamentados e carregados nos braços, e sobre os joelhos sereis acariciados. Que linguagem íntima e afetuosa! Deus não é um déspota distante, mas um pai amoroso que nos alimenta, nos carrega quando estamos cansados, nos acaricia quando precisamos de conforto. E então vem a promessa que deve fazer nossos corações saltarem de alegria: vosso coração se alegrará e vossos ossos reverdecerão como a erva. Não é apenas uma alegria emocional, é uma renovação total do nosso ser. Quando experimentamos verdadeiramente o amor consolador de Deus, algo fundamental em nós é transformado, renovado, revitalizado. Mas como experimentamos esta consolação divina? Como nos tornamos recipientes desta alegria maternal de Deus? A resposta nos é dada através da segunda leitura e do Evangelho. São Paulo, escrevendo aos Gálatas, faz uma declaração que poderia soar estranha aos ouvidos modernos. Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gloriar-se na cruz? Não seria isso como gloriar-se no sofrimento, na dor, na morte? Mas Paulo compreende algo profundo sobre a natureza da vida cristã. A cruz não é apenas um símbolo de sofrimento, é o símbolo supremo do amor sacrificial de Deus. É onde o amor maternal de Deus, que Isaías descreve tão belamente, se manifesta de forma mais radical e transformadora. Paulo continua: por ela, o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que transformação radical! Através da cruz, nossa perspectiva sobre o que é verdadeiramente importante é completamente alterada. Os valores do mundo, sucesso, poder, acumulação, perdem seu poder sobre nós. Somos libertados para viver segundo uma nova ordem, uma nova criação. Pois nem a circuncisão nem a incircuncisão têm importância, mas sim a nova criação. Paulo está nos dizendo que as distinções superficiais que dividem a humanidade, raça, classe social, tradições religiosas, não são o que realmente importa. O que importa é a transformação fundamental que ocorre quando nos tornamos parte da nova criação de Deus. É neste contexto de nova criação, de transformação radical, que Jesus envia os 72 discípulos em nossa leitura do Evangelho. Este envio não é apenas uma missão evangelística, é uma manifestação da nova ordem que Deus está estabelecendo no mundo. Jesus os envia como cordeiros no meio de lobos. Mais uma vez, como em leituras anteriores, Jesus usa a imagem de vulnerabilidade em meio à hostilidade. Mas há algo poderoso nesta vulnerabilidade. Os cordeiros não confiam em sua própria força, confiam inteiramente no pastor. Da mesma forma, os discípulos são enviados não com suas próprias credenciais ou poder, mas com a autoridade de Cristo. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias. Jesus está removendo todas as seguranças terrenas. Os discípulos devem depender inteiramente da providência de Deus e da hospitalidade daqueles a quem são enviados. Que exercício radical de fé! Mas Jesus também os ensina a proclamar uma mensagem específica: o reino de Deus está próximo. Esta é a essência da boa nova que devem compartilhar. Não é uma filosofia abstrata ou uma doutrina complicada.
É a proclamação simples e poderosa de que Deus está estabelecendo seu reinado de amor, justiça e paz no mundo. E quando os discípulos retornam, estão radiantes de alegria. Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Eles experimentaram o poder transformador do reino de Deus. Viram com seus próprios olhos que as forças do mal não podem resistir ao amor de Deus. Mas Jesus os redireciona: não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, mas alegrai-vos porque vossos nomes estão escritos nos céus. Jesus está apontando para uma alegria mais profunda e duradoura. Não é apenas sobre o que podemos fazer para Deus, é sobre o que Deus fez por nós. Nossos nomes estão escritos nos céus. Somos filhos amados do Pai Celestial. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje somos convidados a experimentar a mesma alegria que Isaías proclama, a mesma transformação que Paulo descreve, a mesma missão que Jesus confia aos seus discípulos. Primeiro, somos chamados a receber a consolação maternal de Deus. Muitos de nós carregamos feridas, medos, ansiedades. Precisamos permitir que Deus nos console como uma mãe consola seu filho. Isto requer que nos aproximemos dele com a vulnerabilidade de uma criança, admitindo nossas necessidades e permitindo que ele nos alimente, nos carregue, nos acaricie. Segundo, somos convidados a abraçar a cruz como Paulo fez. Isto não significa buscar sofrimento, mas compreender que a vida cristã autêntica requer sacrifício. Quando escolhemos amar como Cristo amou, quando priorizamos o reino de Deus acima de nossos próprios desejos, quando servimos aos outros em vez de sermos servidos, estamos abraçando a cruz. Terceiro, somos chamados a viver como nova criação. Isto significa deixar para trás os velhos padrões de pensamento e comportamento que nos dividem e nos separam. Significa ver os outros não através das lentes do preconceito ou da diferença, mas através dos olhos do amor de Deus. Quarto, somos enviados em missão. Assim como Jesus enviou os 72, Ele nos envia para proclamar o reino de Deus em nosso mundo. Esta missão não é apenas para pastores ou missionários profissionais. É para cada batizado. Cada um de nós é chamado a ser um mensageiro da Boa Nova. Finalmente, somos convidados a uma alegria profunda e duradoura. Não a alegria superficial que depende de circunstâncias externas, mas a alegria que vem de saber que nossos nomes estão escritos nos céus, que somos filhos amados de Deus, que fazemos parte de sua nova criação. Imaginem como seria se cada um de nós vivesse plenamente nesta realidade. Se permitíssemos que Deus nos consolasse como uma mãe amorosa consola seu filho. Se abraçássemos a cruz como caminho para a verdadeira vida. Se vivêssemos como nova criação, superando as divisões que destroem nossa sociedade. Se saíssemos como missionários do reino de Deus, levando esperança e cura a um mundo ferido. Que possamos, como aqueles primeiros discípulos, retornar de nossa missão diária radiantes de alegria, não apenas pelo que conseguimos fazer, mas pela certeza de que pertencemos a Deus, de que nossos nomes estão escritos nos céus, de que somos participantes da nova criação que Deus está estabelecendo no mundo. Que o consolo maternal de Deus nos envolva, que a cruz de Cristo nos transforme, que o poder do reino nos capacite e que a alegria do céu encha nossos corações hoje e sempre. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.